Em Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7. Tudo bem, dona Tereza? Boa? Bem-vindo. Dona Tereza. Amém. Estava em Portugal, né? Atravessar o Atlântico. Lucas capítulo 7. Bem, pessoal, na primeira, eu posso falar aqui, me perdoe, na primeira quarta-feira da chave foi da alegria, depois foi a cura, depois do perdão. Semana passada a restauração e hoje estamos só. Se eu falhar aqui, ajuda ele pode falhar. Hoje a chave da unção. Jesus é a nossa unção. Então vamos entender isso aqui hoje. Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Hoje vai ver se está difícil, alabastro, um banho. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-os os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com um lenço. Pessoal, uma coisa que chama a atenção aqui, que não era muito normal uma mulher estar na casa, quem quer que fosse, como até hoje sem ser convidada. A verdade é essa. E essa mulher aqui, ela não mediu esforço para alcançar o objetivo dela. Mesmo sendo ela uma pessoa, que nós vamos estar vendo aqui, marginalizada. Mas havia dentro dela um desejo de se aproximar de quem? Jesus. E quando ela viu a oportunidade, ela fez algo que não era muito normal. Não era nada, não havia normalidade. Invadiu a casa de alguém para que pudesse chegar até Jesus. E o interessante é que ela já chegou mostrando reverência. Ela já chegou realmente mostrando uma tamanha humildade. Mesmo ela sabendo dos pecados que havia sobre ela. Aí diz aqui, 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é o que uma coisa que chama a atenção aqui, duas coisas, melhor dizendo. A primeira, o que circula dentro de nós. Você levando fé ou não na palavra, quando ela é anunciada, Deus sabe o que está dentro de você. Se há dúvida, você há fé. Porque o fariseu aqui, ele só pensou: quem é o fariseu? Quem é o fariseu nesse momento? Os evangélicos, os religiosos, porque se você for prestar atenção, qual é o povo que mais fala de amor na face da terra? São os evangélicos. O amor que eu falo aqui não é o amor na sexualidade, até porque sexualidade não tem nada a ver com amor. Sexo é sexo, amor é amor. Como o povo de fora não sabe diferenciar focinho de corpo de tomada,
Então a gente não pode cobrar muita coisa de quem está lá fora. A verdade é essa. Quem está lá fora não sabe a diferença de focinho de porco para tomate. Agora o focinho de porco que acha que é tomate. A verdade toda é essa. Então você não pode cobrar porque não sabe nada. Mas esse aqui sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Ele fez a seguinte colocação: se for a profeta, saberia quem é essa pecadora. Só que a pecadora chegou lá e disse: quem? Então você vê, nós, pelo menos, né? Nós somos o povo que mais fala de amor. Pois em compensação, é o povo que mais atira a pedra. Na hora, lá dentro do livro. Você vê que esse fariseu aqui, na linguagem dele, era o evangelho daquela época. Que não era muito diferente dos dias de agora. Porque a pessoa começa a falar de amor, mas quando ela se vê prejudicada, quando ela vê o erro, ela vai falar o quê? Julgando. Muitas das vezes ela vai falar o quê? Condenando. E volta a repetir, como eu fiz uma pregação um tempo atrás aí. Gente, Deus sabe o que está em mim. Você pode me enganar, me botar no bolso, falar assim: esse pastor é uma trouxa. Mentir à vontade ele é credor. Tem. Para mim, você não mentiu. Você mentiu para Deus. E a minha função não é de ficar aqui olhando para você se está falando a verdade ou não. A minha função é de te dar uma direção de acordo com o que você me fala. Se você está mentindo, paciência. Você vê que não é muito diferente. Nesse momento aqui, o fariseu estava mostrando o quê? A bondade. Chamou Jesus para ceiar, para almoçar, para jantar. A mulher com a vida toda errada entrou na casa dele, mas ele foi justamente julgar a atitude de quem? Jesus. A de Jesus, colocando em questionamento se ele era ou não era de Deus. Pessoal, as aparências enganam. Às vezes, sabe o que sempre me assustou muito dentro da igreja? Olha, eu sou um pouco babaca. É quando eu deparo com aquela pessoa que é muito espiritual. Ixi, isso aí está até frio na espinha. Aquele camarada que passa cada vez mais e é 100% santidade. Parece até que ele mora fora desse planeta. Todos esses sempre me assustaram. E por incrível que pareça, nunca me decepcionei com nenhum deles, porque eu sabia qual foi deles. Porque as pessoas, elas não vivem e querem convencer as outras que ela é aquilo que está passando para ela. Porque a santidade, ela não é vista por gogó. A santidade, ela é vista pelo caráter, pela postura que todos nós assumimos diante de qualquer situação. Chegar para você te enganar é muito fácil. Agora eu quero ver, num momento desse, em vez de amar o que está precisando de ajuda, se eu for realmente amá-lo, ou se eu coloco o quê? Por si. Porque o ser humano tem de igreja lá fora e já espera tudo. Tem essa habilidade de crucificar com muita facilidade, não é pelo amor, de julgar com muita facilidade. Quantas vezes eu já vi, então o camarada de escuta o outro dizer, ainda bem que no sistema pentecostal tem isso. Existe um anel, eu quiser um anel desse, eu não vou nem usar aquele de ouro, acho que é até mais grosso do que dessa criança. Não gosto de usar, mas eu tenho um anel de formatura. Se eu coloco um terno,
faz de conta que eu sou um picareta armado. Faz de conta. Aí coloca o terno. Se eu coloco aquele anel no dedo, está arriscado de entrar em várias igrejas históricas, já me contaram direto para pregar no altar. Por causa do? Sai do anel. Sai do anel. Infelizmente isso acontece. Eu perdi muita gente assim. O cara pilantra armado, mas chegou bem arrumado, doutor. Dentro de igreja. E muitas das vezes aquele irmãozinho na humildade, né? Na unção, e é o que? Discriminar pela sua vestimenta, pela sua fala. E tem que tomar o cuidado de não estar gravado aqui com juízes. Esse camarada aqui conhecia o Evangelho. Conhecia as Escrituras. Olhou para a pecadora, em vez de olhar para ela com olhar da boca e mostrar realmente o amor de Deus, já questionou quem? Jesus. Esse camarada sabe o que vai fazer? Não sabe quem é que está do lado? E o duro, se ele não tivesse tirado a casquinha dessa mulher. Ainda tem isso. Ela tem entrado na casa dele, que a Bíblia não entra a fundo nisso aqui. O duro, se ele tivesse tirado a casquinha dessa mulher também. E querendo passar aquela imagem de estar numa posição melhor do que o próprio Jesus diante daquela mulher. Olha o que Jesus fala aqui. É o cuidado que todos temos que ter. Parenta isso? E respondendo, Jesus disse: Simão. Aí Jesus vem contando uma historinha. Uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse: dize a um certo credor tinha 2 devedores. Um devia de 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, olha só como é que Jesus, né? Viu que estava dentro, fez o cara ter raciocinar. Você está querendo mostrar para mim que você está melhor do que essa mulher, e eu vou te mostrar diante de todos os seus parceiros aí que você está pior do que ela, mesmo conhecendo as Escrituras. Isso é forte, hein? Olha só aqui agora. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão: vês tu esta mulher? Olha como é que Jesus é fora de série, né? Esse é fora de série. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Nem me deste ósculo, quer dizer, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Nem me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Na verdade, ele a princípio mostrou a imagem de uma pessoa muito cordial, mas só que ele não foi hospitaleiro com Jesus, porque era uma prática dos judeus, porque nessa época não tinha asfalto, não tinha calçamento, não existia calçada, não existia paralelepípedo. Então, quando se andava muito, os pés ficavam sujos. Então, quando recebesse o convidado, já colocava uma bacia lá, com água para a pessoa lavar as mãos e os pés. Dava-se um beijo, porque é uma prática do judeu. Eu não sei se é uma prática da União Soviética até hoje, isso eu não sei, honestamente. Mas até uns anos atrás, os soviéticos não se encontravam com outro, beijavam na boca. E não tem nada para vocês fazerem. Não sei se com essa onda eles pararam com isso. É interessante isso, a prática do país. O homem, quando viu o outro, beijava na boca.
e sem ter nada a ver com homossexualismo. Eu nunca mais vi nenhum soviético beijar na boca de ninguém, até porque de repente até parado com essa onda crescente dos homossexuais. Mas era uma prática até uns 30 anos atrás, os soviéticos beijaram na boca do outro quando encontravam. E se beijavam na boca mesmo. E não tinha nada de ser sexualidade. Não costume daquele povo lá. O judeu, quando viu o outro, eles beijavam-se no rosto. E diziam, você é bem-vindo. O bonitinho aqui não fez isso. Nem o óleo na cabeça, que era justamente representou a presença do Espírito de Deus naquela vida, porque é bem-vindo, porque Deus está aqui, e eu quero que o Espírito desse Deus está na minha residência, esteja sobre a sua vida. Nem isso esse fariseu aqui fez. Mas quando ele viu a mulher errada, o que ele fez? Logo lá, e Jesus vem mostrando para ele que ele, sendo conhecido pela palavra, estava numa posição idêntica ou pior do que aquela. Porque ele sabia o que tinha que fazer, não fez. Mas logo julgou, quando viu alguém fazendo o que era correto. Pessoal, infelizmente, volto a repetir, o lugar que mais fala de amor na face da terra é dentro das igrejas evangélicas. Mas infelizmente, é mais verdade. Você às vezes vê mais misericórdia em quem está lá fora do que na própria casa de Deus. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo. A pessoa está até dentro da igreja, mas falta nela o Espírito Santo. Se você não buscar o Espírito Santo, ele não vem. Ele não vem. E qual são os dois grandes sinais da presença do Espírito Santo na pessoa? Primeiro, a paz interior. E segundo, o perdão. A pessoa está pronta para perdoar. Ela foi maltratada, espancada, limpar a conta bancária dela, deram prejuízo gigantesco, faliu, e ela mostra o quê? Então não é difícil você ver o Espírito Santo na pessoa. Por isso que eu falei aqui, que eu sempre me deu até frio na espinha, quando eu entrava dentro da igreja. Isso quando eu não era pastor, agora então Deus me livre. E a gente via aquela tamanha santidade, aquela tamanha espiritualidade. Mas com o passar dos dias, a gente via que tudo era jogo certo. Porque, infelizmente, o pai do engano é o cadeira. O pai da mentira é Satanás. E nós não precisamos mostrar aquilo que nós não somos para impressionar ninguém. Se realmente eu preciso mudar, as pessoas que passaram o tempo sem eu anunciar nada, elas vão ver essa mudança. Porque em mim é o Espírito de Deus. Se eu não tenho o Espírito de Deus, por mais que eu faça teatro aqui dentro, com o passar do tempo, todos verão, se Deus é, você também vai comer. Mas só que contigo também é diferente. Não adianta estar todo santo dia dentro da igreja, se lá fora ninguém está vendo nada. Não adianta eu passar aqui pela igreja e lá fora ser o transtorno, não. Porque eu vou estar sempre dando mau testemunho. Esse fariseu mostrou maior reverência e santidade. O outro falou, não sou como essa mulher, só que é gente pior que ela. E ela, nitidamente, não é pecador. E ele, que era tão bonitão, tão santarrão, deixou de pecar. E acabou em condenação, porque ele julgado, aquele estava sendo naquela pessoa. Pessoal, vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado.
conquistar os nossos olhos, principalmente conquistar a nossa boca. Muita gente tem perdido bênçãos dentro da igreja, porque mostram até serem algo, viverem algo, mas o dia a dia não está em nada. E Jesus teve que contar uma historinha para esse camarada, para que a ficha caísse e ele entendesse. E mesmo ele conhecendo a Escritura, ele estava precisando mais de Deus do que essa Escritura. Olha o que diz aqui. Por isso te digo que os 47, por isso te digo que os seus muitos presentes lhe são o quê? Porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco que, gente. Então Jesus estava falando, ó, essa mulher com a vida toda errada aqui, está zerada. E você que acha com santos, está precisando de ajuda. Interessante isso. Porque estava com a vida toda errada, ficou zeradinha diante de Deus. Ela tinha tudo. E o que se achava muito santo, na verdade, ele está precisando de ajuda. Às vezes, a pessoa não entende o que ela acontece, porque ela precisa de ajuda e ela não entende. Como hoje Jesus, ele é a chave da unção, né? Ele é a chave da nossa unção, a unção dele, quem não sabe, significa poder. É a presença do Espírito Santo. E você tem que desejar, você tem que desejar mais do que seu filho, do que seu neto, mais do que a seu marido, a sua esposa, mais do que a seu pai, a sua mãe, o Espírito Santo. Você tem que desejar, você tem que invocar, você tem que buscar, você tem que querer ter parte com ele. E se você não pedir para ele entrar, ele não vai entrar. E você vai estar como religioso dentro da casa de Deus, e julgando as pessoas, e até apontando os erros das pessoas. E na verdade você vai estar pior do que ela, porque a hora que elas se entenderem quem é Jesus, vão se arrepender e vão se dar bem. E você que talvez se acha tão certinho, vai ficar na situação desse camarada. Na situação desse camarada. Eu lembro que, eu até falei isso aqui uma vez, uma semana antes de eu casar, minha esposa, de me casar com ela, eu cheguei para ela e falei, eu tenho que te confessar um negócio muito forte. Tem alguém que vai amar com você. Isso vai te. Você vai ter uma semana para resolver se você quer casar comigo ou não. Isso para de me comer. Ficou só? Nem piscar, quando tinha alguém que eu amava mais que ela, ou quietinho. Eu fui conversando com ela, falando com ela, até que eu disse, essa pessoa é Jesus. E se você tiver que falar para ela, porque eu não vou abrir mão dele para você. Ela resolveu casar, já foi consciente. Quando eu assinei o papel do cartório, cheguei em casa e falei, minha mãe, dá uma notícia triste para a senhora. De segundo lugar na minha vida, a senhora foi para terceiro. Porque a Andréia hoje assumiu o teu lugar. Minha mãe ficou paradinha olhando para mim. Ele disse, é fé. Porque por mais que eu ame a minha mãe, até porque ela já foi essa hora, por mais que eu amasse ela aqui, ela jamais seria o mesmo osso, a mesma carne, o mesmo espírito. Jamais. Jamais seria. Você vê, as pessoas sofrem na igreja por não conhecer Jesus. Por não conhecer Jesus. Mas ele é o poder que você precisa. Ele é a chave da unção, ele é a chave de poder para você ver a glória dele e ver se o sonho é realizado. Então você tem que amar, tem que desejar, tem que buscar, tem que chamar o Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter parte contigo. Então, mas cai para dentro.
até você ter esses dois grandes sinais dentro de você: a paz e o desejo de perdoar. O desejo de ir atrás das pessoas que te arrebentaram e falar assim: aqui o credor perdoou, o senhor o credor perdoou 2 queridos, um devia 500 dinheiro, um devia 50, e ele não deu mais para nada. Ele ligou: vou ficar livre desse laço aí, deixa eu perdoar esses camaradas, vocês me deram volta aí, deixa eu perdoar logo, eu não quero ver minha vida amarrada para você. E se você não perdoa aqueles que te arrebentaram, a sua vida está amarrada a eles. Você não consegue se desligar deles sem treinamento. Não, você está amarrado. Deus quer te abençoar, Ele quer ser o poder transformador que você precisa, mas você está preso. E esse estava preso com o julgamento. E Jesus mostrou a ele que estava pior que aquela mulher pecadora, mesmo aparentemente ser uma pessoa religiosa. E disse aqui, olha aí, 8. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Aí de novo, né? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre os seus, começaram a abrir a boca: quem é este? Que até perdoa pecado. Aí não entenderam mais nada. Tem gente que não entende nada. Você vai realmente, você fica com a própria família deixar de tomar uma atitude dessa e ninguém entender nada. Mas aí é uma demonstração do Espírito que está contigo. Sabe, né? Aquele que você quer. As pessoas acham que tem o Espírito Santo está em mim. Olha, não enganado. Eu conheço de gente que fala em mim, que pode pensar em faz. Barraqueiro, criador de casa, empreiteiro. Eu não conheço. E às vezes as pessoas estão confusas dentro da igreja, porque elas estão há anos e não falam em mim. Mas que adianta falar em mim? Você não tem paz? Eu não tenho dom de perdoar. Mas Jesus, ele achava a função, ele achava que esse poder transformador para mudar essa história. Eles têm que crer nisso. E disse a mulher: a profeta salvou, vai à igreja. Jesus falou isso para os que estavam à mesa? Jesus falou isso para os evangélicos? Não. Para quem até então não tinha vínculo com ele, a mulher saiu abençoada, agraciada. Uma coisa que eu até falei aqui na segunda-feira, eu gosto de comparações das igrejas que eu passei. Eu gosto de comparar, e aí a pessoa fica também, às vezes, até machucada, mas esquece da igreja. Mais uma coisa que me chamava a atenção para você: o povo gostava de ganhar dinheiro. O povo vinha para a igreja com desejo de ganhar dinheiro. Foi por isso que eu vi. Desejo de ganhar dinheiro que nada a ver com isso. Você vê que as pessoas andam perturbadas, porque falta o Espírito Santo. Se você não quer desejo de ganhar dinheiro, não é você ganhar. Estão entendendo? Não tem nada a ver com isso. Volta aí, não tem nada a ver com se o corpo tomar. Mas infelizmente as pessoas misturam as coisas. Não se o corpo, vou ligar a expressão aqui. Não vai ter energia. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então, dentro da igreja, você tem que saber o que quer. Se você quer continuar levando a mesma vida lá de trás, ou se você quer ser agraciado como essa mulher foi. Então, Jesus é noção. Ele é a chave da transformação que você precisa. Então, você tem que ser desse Espírito, do Espírito Santo, que nos chama. Então, tem que ser o seu maior bem. Eu gosto muito dos meus filhos, mas se virar as costas para Jesus, vão ficar para trás, eu posso orar por eles. Se abandonar Jesus, eu vou poder orar, sabe? Vou perder a minha paz, aí não vai ter milagre jamais na minha vida
falando da minha esposa, jamais espero que ela me deixe, né? Mas eu vou poder orar. Até que quando nós casamos, eu falei para ela, se você der ora com tua fé, já ficou para trás. Mas, um dia eu vou pregar sobre isso. Ló, perdão. Ló mesmo. Quem conhece a passagem de Ló que a mulher de Deus estava no sal? Quem conhece a passagem? Ele olhou para trás? Se olhasse para trás, mas ele, quando ele ouviu os passos, não era. Mas não olhou? Deu para entender? O que ele pode fazer? Agora, é errado você fazer da igreja, não vou falar só sobre mulher, não tem nada a ver, entenda bem. Estou falando que aqueles que não estão na mesma fé, não podem te envolver sua comunhão com. Você tem que estar renovado, fortalecido, para que ele se arrependa primeiro. Lá fora, as pessoas passam muito aperto, porque não sabem o que fazer para tirar o filho das drogas, da prostituição, o marido do vício. Mas e aqui dentro? Você tem que crer. O Deus possível está mudando a história, porque você tem que ter paz. Independente de como você transita aí, você tem que ter. E se você tiver a paz do Espírito Santo, e esse Espírito está em você, ele vai mudar a história desse povo. Na tua casa. Amém, gente? Vocês entenderam? Eu estou falando vocês virar as portas, vocês têm que ter paz. Por isso que eu falo, vai casar, pensa 10 vezes, né? Casou, né, Denise? Carrega com a outra, aí já é verdade. A pessoa casar para não ter paz? Quem quer casar para não ter paz aí? Não é verdade? Eu creio que ninguém sai de casa para viver uma vida de barraco. Mas não tem barraco, velho. É o Espírito Santo. Vem, isso dentro das igrejas, desejo muito gente. Dentro das igrejas. Mas se for eu estava. No mar de espiritualidade, e dentro da pessoa não ferra e chora. Volta Espírito Santo. Busca Espírito Santo. Amém? Vamos falar com Deus? Amém. Vamos buscar esse Espírito maravilhoso. É o poder de Deus, né?